Olá! Programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Mais um programa para você. E esse programa aqui é bem diversificado. E no Sarau Paulistano, nós temos muitos amigos. E hoje você vai conhecer um desses amigos do Sarau Paulistano. Ele vai contar pra gente como ele conheceu o Sarau Paulistano e qual a missão dele dentro do Sarau Paulistano. Olha, ele tem muitas coisas boas para contar para a gente, porque ele é cordelista, ele também já foi palhaço, é enfermeiro, e ele cuida de pessoa com deficiência. Vamos saber mais um pouquinho sobre ele? Eu estou falando de João Domingos Filho, ou o Seu Domingos, como a gente costuma chamá-lo aqui no Sarau Paulistano. Além disso tudo, ele ainda é o nosso fotógrafo. O Sarau Paulistano está começando agora e daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta no programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Juntinho comigo aqui hoje, João Domingos Filho. Ele que tem tantas coisas boas para contar para a gente e vai me dizer agora... Bom, antes ele vai cumprimentar vocês, né? Seu Domingos, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. O prazer é meu, Beth, e essa oportunidade não é sempre que a gente tem, né? Quando a gente tem, vamos aproveitar então para falar um pouquinho, fazer nossas fofocas, vamos brincar, né? Porque televisão é alegria, não é verdade, Beth? Com certeza, ainda mais Sarau Paulistano, né? Sarau Paulistano é tudo de bom, é alegria, é cultura, arte, é cor, né? Cor. Por isso que a gente... vida. É vida. Por isso que a gente tem aqui o nosso olho aqui, né? No primeiro programa, até eu falei que o Sarau Paulistano, o que ele traz é uma nova visão da deficiência, né? Por isso que o nosso símbolo é um olho, né? Para que todos possam ter esse novo olhar sobre o que é inclusão, o que é a ajuda solidária, né? E principalmente o nosso lema, que é tratar o diferente com igualdade, né? Seu Domingos, eu queria que o senhor me falasse como que o senhor conheceu o Sarau Paulistano. Foi uma coisa assim, até legal, porque a Vilma estava com uma colega passando por uma loja de informática que eu consertava computadores e fazia aquele trabalho. E ela foi tirar uma cópia de um documento e fiquei 20 minutos conversando com a Vilma sem saber que ela tivesse alguma deficiência auditiva ou visual, né? Então ela falava, me respondia, não tinha deficiência auditiva. Eu olhava, não via nada diferente. Então só fui perceber que ela tinha uma deficiência visual porque ela mesma falou. É engraçado que quando eu a conheci aconteceu a mesma coisa, porque a gente começou a conversar pelo WhatsApp, porque eu fui apresentada ao Sarau Paulistano pela dupla de palhaços Cacau e Caju, né? Que, aliás, eles estarão aqui num programa também supimpa, viu? Aguardem. E aí a Luma me adicionou no grupo lá do WhatsApp e eu comecei a conversar com a Vilma. E eu via a fotografia dela, eu não enxergava deficiência nenhuma nela, né? Porque ela tem uns olhos lindos, né? Aí eu falava assim, mas a Cacau falou que aqui as pessoas têm deficiência, e ela fala tão bem, essa mulher não tem deficiência nenhuma, né? Quando eu a vi a primeira vez, então eu fiquei mais encantada ainda, porque eu falei assim, nossa, não parece. E ela realmente, ela não enxerga nada do olho esquerdo, do olho direito, né? Totalmente visão perdida, e do esquerdo enxerga bem pouquinho, né?
É a percepção dela, porque a gente tem também os outros órgãos do sentido. Ah, com certeza. Que, né, eu acho que ela usa muito, muito, né? Que é o tato, a audição, o olfato, né? E sem contar assim que ela tem também uma experiência de vida, de tudo que ela já fez na vida dela, na área social, que foi antes, né, dela ficar, dela ter essa perda da visão. Então, ela tem um conhecimento muito grande também, né? Então, às vezes ela brinca comigo e fala, não, seu Domingos, você vê que eu não enxergo, eu vejo vulto. Eu falei, então você vê fantasma o dia inteiro. Mas e aí? Aí o senhor ficou conversando com ela na loja? Fiquei. E aí teve uma segunda coisa, que é uma parte que faz parte da minha vida, que é uma arte que me conduz desde a infância, que é a literatura de cordel. E eu falando com ela sobre cordel, sobre trovas, poesias, né, coisas que alegram o coração das pessoas, ela me convidou para que eu participasse do sarau. A priori eu não tinha muito tempo naquela correria, mas depois eu acabei indo conhecer o sarau, indo na domingueira, aquilo que é apresentado pela Beth Lima, né? Você conhece a Beth Lima, não, né? E aí, no final, eu acabei familiarizando com essa gente que tornou parte da minha família, que hoje eu sou uma das pessoas que vivo no dia a dia o sarau paulistano. Mas quem chega no sarau paulistano, assim, de primeira, assim, realmente demora um pouquinho para entender, né, a funcionalidade, a espiritualidade e o lema do sarau paulistano, né? Porque quando fala assim sarau, essa palavra sarau quer dizer reunião literária, né? Local onde as pessoas se reúnem para uma reunião literária, né? E aí é complicado explicar, né, que não é isso. A gente não se reúne só para cada um ler alguma coisinha ou cantar. O sarau paulistano vai muito além de um sarau mesmo, né? Então é complicado para as pessoas entenderem, né? A princípio, assim, a gente fica... Aí depois, conforme a gente vai entendendo, a gente vai se identificando com aquilo e vai se... querendo doar da gente aquilo que a gente tem para o sarau paulistano, né? O que mais me encantou, Beth, com o sarau paulistano é o comprometimento do sarau paulistano em ajudar aqueles que precisam. Eu, às vezes, até digo assim, dê aquilo que não te faz falta para aqueles que nada têm. E esse é o lema do sarau, porque a gente consegue ajudar pessoas tanto no sentido profissional, quanto visitando pessoas, doando um pouco do nosso tempo para aquelas pessoas. No meu caso, na área de saúde, eu consigo até atender a pessoas do sarau que às vezes precisam da minha ajuda na parte de saúde, de enfermagem, né? Então, o sarau, identifiquei com o sarau por isso, por ajudar pessoas, porque você sabe que eu luto muito por cadeirantes, por mobilidade urbana, que nós não temos em São Paulo, você sabe disso, essas calçadas, tudo, né? Aí que a gente não Olha, tem eu como. costumo até dizer que esse problema das calçadas não atinge somente as pessoas que têm deficiência. Porque eu sempre cito esses dois exemplos, né? Uma mãe que está com um bebê no carrinho. Pode ser o pai também, por que não, né? Está com um bebê no carrinho, bebê novinho. Vai passar com aquele carrinho naquelas calçadas tudo estrupiada, tudo cheio de buraco, coitado do bebê, né? Sai lá que sai tremido, assim, parece que está no liquidificador, né? Aí o que eles têm que fazer? Descer e andar na rua. A rua tem o quê? Carro, ônibus, gente com bicicleta, moto, né? Por mais tranquila que seja a rua, é perigoso andar na rua. A rua não foi feita para o pedestre, foi feita para o carro. O lugar do pedestre é na calçada, mas se a calçada não está boa, como é que faz? Né? E o outro exemplo que eu sempre dou também é o seguinte, vamos dizer, uma pessoa, não precisa nem ser uma pessoa com muita idade, eu costumo falar uma pessoa com idade, mas nem precisa ser, com um carrinho de feira, né? Vai passar numa calçada lá, a calçada está toda quebrada, tem pessoas que fazem a calçada com aquele cimento queimado, né? Aquilo ali, quando está chovendo, vira um... Eu já caí, não foi só uma vez, porque às vezes
tô de chinelinho de borracha, e a gente sai de casa, quando vê que começa a chover, uma garoinha que caia, molha aquele cimento queimado, aquilo vira um sabão, né? Roberto, e a rua, você sabe que é a única coisa que foi feita para andar, mas não anda, né? Os buracos é sempre no mesmo lugar, não é verdade? É verdade. Sempre que você passa, os buracos é ali, porque ela não anda, mas foi Do feito para andar. mesmo jeito que o garfo foi feito para comer, mas a gente não come o garfo, né? E nem o garfo come nada. Pois é verdade. Mas essas coisas de mobilidade, eu acho que os nossos governantes deveriam realmente dar um pouquinho mais de atenção, porque quando a gente começa a lidar, né, com as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né, é que a gente percebe realmente a falta que faz uma calçada bonitinha, com aquelas guias rebaixadas, né? Um prédio que tenha uma rampa para o cadeirante poder adentrar naquele prédio. Então, tudo isso é muito importante. Roberto, eu trabalho há mais de 20 anos com cadeirante, né? Pessoas que às vezes necessitam da ajuda. Eu conheço bastante sobre isso, porque eu sinto uma cadeira na mão, quer dizer, não sento numa cadeira para ser conduzido por uma cadeira automática, mas eu sinto uma cadeira na mão quando você tem que empurrar uma cadeira com um cadeirante. A bateria descarrega, você tem que empurrar uma cadeira na calçada, tudo isso. Trabalho com um paciente com a lesão C5, ele é tetra, mas ele tem função normal no dia a dia porque ele é economista do metrô, trabalha na Rua Boa Vista. E eu sinto na pele, então, tudo aquilo que você vê com o paciente, que você está no dia a dia, você sente, que é esses buracos de rua. Quando a cadeira bate num buraco, você vai junto, não tem como. E aí, apesar dele ter transporte próprio, mas mesmo assim é difícil. Agora, você imagina aquela pessoa que não tem condição financeira para ter uma cadeira de rodas e essas coisas. Inclusive, ele vai nos doar, Beth, uma cadeira automática que vai precisar de reparo. Ele vai doar para o Sarau para a gente poder doar para uma pessoa que precisa. Depois, no próximo programa, você já pode falar sobre isso, porque ele já conversou comigo sobre isso essa semana. Tem muita gente que precisa, realmente, né? Mas, voltando ao assunto do começo, né, de como conhecer o Sarau Paulistano, o senhor hoje também é o fotógrafo, né, do Sarau Paulistano, dos nossos eventos, das nossas domingueiras, dos sabadões, né, e qualquer evento que tenha o nome do Sarau Paulistano, o seu Domingos está lá fotografando, registrando esses momentos, não só com fotos, mas também com vídeos, né? E como que nasceu esse gosto pela fotografia? Beth, num campo de futebol uma vez, um jogo de casado e solteiro, eu com a maquininha, em 1900 antigamente, a Pocket da Kodak, lá, aquela coisinha. Pula essa parte. Aí, estou lá fotografando e eu percebi que eu conseguia enquadrar imagens, tudo. Porém, notando esse grande interesse, eu fui estudando profundidade de foco de campo, e trabalhei para grandes empresas de formatura em São Paulo, tinha equipe de cinegrafista, fotógrafos, que eu comandava tudo, e por gosto a imagem mesmo, belas máquinas fotográficas, sem uma máquina eu nunca fico, né? E isso me levou a registrar essas imagens, fazer tudo isso eu faço com gosto, só que sou muito chato com imagem, né? Eu, como você já sabe, já conhece o meu trabalho, eu com fotografia sou chato mesmo com imagem. Eu quero a coisa mais perfeita, eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu faço, apesar das pessoas dizer que está bom, que está razoável, mas eu quero sempre mais. E também eu dou assistência aí para um jornal de São Paulo, também porque eu sou fotógrafo entrevistador, eu sou repórter fotográfico de um jornal aqui da região central de São Paulo, e por isso eu vou levando a cada dia as imagens, querendo fazer cada dia uma mais bela que a outra. Principalmente mulher bonita, para fotografar é fácil, né? Mas isso, eu acho que cada pessoa que se especializa em determinada profissão ou gosto, né, ela tem isso, né? Por exemplo, uma pessoa que faz um arranjo musical, ele vai estar ali com o ouvido antenado, porque a gente não percebe. Mas, opa, peraí, ali ficou fora aquele tom, né? Porque ele quer fazer o perfeito, né?
Eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço, né? Se o negócio não sair do jeito que eu quero, eu fico brava comigo mesma. E eu vou persistindo até que eu consigo. E acho que na fotografia é isso também, né? Para nós que só gostamos de ser fotografados, a gente sempre vai achar que tá bom, mas quem tira aquela foto, quem tá ali comandando a máquina, tem sempre esse olho clínico e quer buscar realmente o melhor ângulo, né? Eu gostaria até de pedir a sua permissão para dar uma dica para o pessoal que está começando a fotografar agora. Claro, né? Com certeza. Que muitas vezes tem dificuldade com a imagem, que você vai tirar uma foto, você corta a foto, sai uma foto tremida. O que você tem que fazer? São 3 coisas iguais que usam o mesmo processo, porém uma delas eu não posso falar, né? Para fotografar, você pega a máquina, empunha a máquina numa posição, os 2 cotovelos você segura, trava, leva a máquina ao rosto firme, concentra na imagem e para o fôlego e vai apertando o dedo no propulsor da máquina até bater. Não aperta de uma vez que você corta a foto ou treme. Então você faz isso, ó. Não tenha pressa não, deixa o grupo lá e você vai. Pronto, bateu, beleza. Você não vai tremer, não vai cortar a imagem que você está fixando ali, você não vai fazer isso na máquina, nada disso. Então, jogar sinuca também, a gente usa o mesmo processo e o outro, as pessoas usam, quando vai usar qualquer coisa que você tem que fazer, pontaria, que você tem que mirar, então você usa esse mesmo processo. Ó, é uma boa dica, tá vendo só? Então, escute aí os conselhos do seu Domingos, porque é muito válido para essas coisas de fotografia. Tem o enquadramento também, né? Não deixar sobrar teto. Eu lembro uma vez quando eu fiz uma apresentação, essa época eu ainda estava casada, eu fiz uma apresentação de aeróbica, né? Naquela época que a aeróbica era uma febre, né? E o meu ex-marido, ele tirou as fotos para mim, ainda tinha que revelar, né? Mó desânimo, a gente doido para ver a foto. Quando pega assim, só tinha teto, as cabeças tudo cortadas. Então, o enquadramento da foto também é muito importante, né? Exatamente, Beth. A primeira coisa é o enquadramento. Depois que você enquadra, você não pode mais perder o enquadramento. Então, por isso que é usado esse processo. E outra coisa, a foto, quando você tem posição vertical, horizontal para fazer, se você fotografar uma pessoa que ela já tem uma estatura do nosso tamanho, de cima para baixo, vai ficar menorzinha ainda. Então você tem que pegar no plano reto ou então de baixo para cima, que você vai aumentar o tamanho da pessoa. Porém, se você pegar muito embaixo, não vai aparecer o rosto bonitinho. Então você já tem que saber realmente um certo enquadramento para que você possa realmente fazer essas fotos close. Você tira foto muito de perto, ela não deve tirar muita foto de perto quando você faz close, essas coisas. Então ela revela muito algumas coisas no rosto da pessoa, né? É o que eu digo, né? Conhecimento é tudo, somente adolescente, né? Que tem muita espinha, né? Conhecimento é tudo, né? Quando a gente conhece, a gente consegue fazer tudo bonitinho, né? E mudando de assunto, a área da enfermagem. Sim, Beth, eu sou técnico de enfermagem, sou formado em anatomia, fisiologia e estrutura geral. Pelo Exército eu fui enfermeiro já desde 71. Fiz guerra na selva, eu trabalhei muito na área da saúde e isso tem uma especialidade em amamentação, projeto Canguru, banco de leite e ordenha. Fiz no Hospital Ipiranga com a doutora Agenor. Quando eu consegui meu diploma pela Escola de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é uma das escolas mais famosas que nós temos no momento. Muito bem, daqui a pouquinho, o seu Domingos vai falar para a gente sobre circo, palhaço e cordel. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Sarau Paulistano, inclusão pela arte e cultura, apoio! Comercial Pneu de Ouro de Cubatão, Empório Nagano, revista Vitrine de Sucessos e trilhadalegria.com, sua festa no rumo certo!
de volta aqui no programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura. Gente, ficar perto do seu Domingos não dá pra gente ficar sem dar risada, viu? Porque ele é o piadista do Sarau, viu? É alegre, ele tá sempre de bem com a vida, né? Seu Domingos, por falar em alegria, conta um pouquinho aí sobre o circo. Beto, o circo, ele veio na minha vida um pouquinho mais tarde, não assim tão jovem, porque tinha um amigo meu que ele trabalhava fazendo shows e gosta muito de circo. Todo circo que tinha, ele ia assistir os programas, ele ia para lá, ele chamava e um dia faltou o outro palhaço, fazia segundo palhaço para ele, ele me convidou. Falei, eu não levo graça para isso, palhaço. Falei, não, mas vamos lá, vamos fazer. Você vai fazer segundo palhaço e vamos fazer. E comecei a fazer realmente aquele soirê, aquelas coisas de circo, né? A entrada de circos e como eu fazia locução, fazia as coisas, então eu ia lá para dentro, fazia locução de parque de diversão e essas coisas, e nós acabamos engrenando para fazer shows aí para a prefeitura de Diadema, prefeituras aí de vários lugares, e a gente fazia esses shows no começo. E tinha meu irmão que também gostava muito de palhaço, gostava muito de circo, ele vivia dentro do circo e também era palhaço. Ele realmente tinha fama, era palhaço farofinha. Farofinha. Era ele. Aí era o trio azeitona, chupim e farofinha. Muito aí bom. Fazia shows, fazia as coisas ali, show beneficente, fazia tudo. Onde o pessoal chamava, a gente ia, prefeitura, para todos os lugares. E cheguei a morar, Beth, embaixo de lona de circo, em Santos. Cheguei a morar, participar de luta livre, porque também eu tenho um pouquinho de arte marcial, né? Então participava de luta livre, aço do ringue, aquelas coisas, tudo. E eu ficava ali de coringa, né? Onde precisava, era na portaria do circo, eu já estava lá, né? Precisava fazer propaganda de rua com o circo, eu já ia com o carro, porque dirigia também, fazia propaganda. O show de teatro, precisava fazer festim para poder dar tiro, tá? Nas peças de teatro no circo, eu fazia o festim, fazia tudo, então eu era o coringa do circo. E a literatura de cordel? A literatura de cordel, essa vez sim, muito jovem, eu não sabia ler nem escrever, tinha uns 3, 4 anos. E o meu pai e meu tio, eles trabalhavam serrando madeira para começar cidades novas. Começou uma cidade chamada Nova Belém, em Minas, com a divisa com o Espírito Santo lá. Eu não sei nem se é Minas ou Espírito Santo, eu sei que é Nova Belém. E eles estavam serrando madeira para fazer as primeiras casas, para começar a cidade. Como não existia naquele tempo televisão, rádio, nada dessas coisas de comunicação, a diversão deles era ler aqueles livrinhos de cordel. E meu tio, ele decorava tudo, todos eles. Porque ficava lá, só lia aquilo, não tinha mais nada, né? Mulher lá passava de avião. Aí não tinha jeito. O que acontece? Aí ele chegou para mim um dia falando essas histórias, e minha mãe falou assim, paga seu tio, porque ele te ensina isso daí. Falei, mas eu vou pagar, eu não tenho dinheiro. Dá uma galinha para ele. Você não tem umas galinhas, tem franguinho aí, dá uma galinha para ele te ensina. E aí acabou, Beth, ele me ensinou um dos clássicos da literatura de cordel, que se chama Juvenal e o Dragão. E aí, através desses, eu gostar de trovas e poesias, eu fui mais me inteirando com isso. Hoje em dia, eu não me considero cordelista, eu sou um intérprete de cordel, porque eu pego os livros, eu leio, interpreto o cordel, como se você me der um tempinho, eu vou interpretar um pedacinho de Juvenal e Dragão, vou contar para você. Aí, dizendo como começou, foi assim. Isso veio de Portugal, né? A origem é de Portugal. E aí, tudo feito em estrofe de 4, de 8, de 10 versos. E as pessoas tinham que fazer alguém ler as notícias, né? Mas não tinha como. Aí eles pegavam um cordão, que a gente chama, né? Barbante, cordel, aí amarrava de uma parede na outra, ou de um muro no outro, e escrevia em trovas ali os pedacinhos, quando as pessoas paravam para ler, e se inteirava da notícia, que era feito mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo de os 3 livrinhos só, e vou continuar um pedacinho do Juvenal e Dragão. O Pavão Misterioso, que é um dos clássicos do cordel. Vou te contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um velho capitalista, pai de 2 filhos somente. O mais velho, João Batista, então o filho mais moço, se chamava Evangelista.
E aí, depois tem Juvenal e Dragão, tem também Vicente, o Rei dos Ladrão. Há um ditado muito certo, conforme diz o Rifão: existe quem traga Adão até para ser ladrão. Sendo para roubar cavalo, traz o cabresto na mão. Nesse drama eu apresento Vicente, o Rei dos Ladrão. Deus Senhor, mestre e juiz da terra, do mar, do rio, que dê a esse poeta um pensamento sadio para versar a história do capitão do navio. Então são os clássicos aí, eu vou continuar, se tiver mais um tempinho, de Juvenal e Dragão. Um pedacinho. Tá. Quem vê essa história toda do jeito que foi rimada, vê que os falsos e os vios nunca te servem de nada, a honra e a felicidade sempre foi recompensada. Morava um camponês no subúrbio de um ducado que fazia 7 anos que ele tinha viuvado, no qual ficou 2 filhos, que tinha muito cuidado. O velho adoeceu muito, conhecendo que morria, um casebre, 3 carneiros, tudo que possuía, deu de herança aos filhos e morreu no outro dia. Ficaremos na choupana, cumprindo a sina fatal. O seu nome era Sofia e o dele Juvenal, que só pensava a aventura atrás do bem e do mal. Juvenal disse à irmã: a partia você faz. Fique lá com os 3 carneiros, que no valor são iguais. Juvenal disse à irmã: eu não posso ter mais demora, vai viver com teus padrinhos, que amanhã eu vou me embora, junto com meus 3 carneiros, por esse mundo afora. Bom, em todos os programas a gente tem um artista que canta, né? Porque Sarau Paulistano é isso, é inclusão pela arte e cultura, né? E hoje eu resolvi trazer a minha música para a gente finalizar esse programa aqui. Aí o senhor vai dançar aqui comigo. Eita, contigo eu danço. Eu já dancei baile da terceira idade, danço da primeira também. Escreva para o Sarau Paulistano, saraupaullistano@gmail.com, ou ligue para a Beth Lima se você tiver alguma coisa que você queira trazer aqui no programa, pode ser até um cordel se você tiver aí também, liga para mim, 98654-3195. E nós estamos terminando mais um programa Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte e Cultura, e voltamos na próxima semana. E vocês vão ficar agora com a minha música La Flecha del Amor, música de Beth Lima. El cupido me flechó con su la flecha de amor, alegró mi corazón con cariño y emoción, me hizo soñador, pero él no quiso regalar su corazón. Yo sentí su desprecio, no me regaló sus besos, me dejó en la ilusión. Cuando la noche sin usted, miro la calle tan vacía, sintiendo la noche fría, no encuentro nada más.